Capítulo 1274. A partir desse capítulo, para evitar confusão porque os cornos dos tradutores gringos não sabem fazer um bom trabalho, vou mudar os termos. Quando se referir àquele que originou tudo, primordial, quando se referir a deuses fortes, imemoriais. Tirarei o termo imemorial do originador de tudo para não confundir, porque os caras estavam usando imemorial igual a primordial. Na superfície do espelho, palavras prateadas surgiram uma a uma em meio à luz aquosa. Adote Beyonders da Igreja do Deus do Combate e dos militares Fezak que estejam dispostos a jurar sua lealdade. Apenas os extremamente piedosos, fiéis e aqueles que desejam ser mártires, bem como alguns membros do escalão médio e superior da Igreja, devem ser eliminados. Isto é tanto a benevolência e compaixão da deusa, como também as medidas necessárias para lidar com a situação subsequente. Com o Apocalipse a aproximar-se, o número de incidentes Beyonder irá inevitavelmente aumentar em todo o mundo. Para manter a estabilidade do mundo, temos que fazer o nosso melhor para aumentar a nossa força o mais rápido possível. Se selecionássemos os Beyonders da Igreja do Deus do Combate e os militares Fezak, obtendo suas características correspondentes, isso ainda não nos ajudaria a nutrir um Beyonder do mesmo nível dentro de alguns anos. Um Beyonder com rica experiência, seja na digestão da poção ou no conhecimento acumulado, requer uma quantidade de tempo suficiente. Ao ver isso, Klein murmurou interiormente. Ele sentiu que este não era o tom habitual de Rhodes. Era mais como um documento oficial. Está mostrando documentos de origem desconhecida que espiou. Ao usar palavras como digerir, significa que tanto o escritor quanto o leitor dominaram o método de atuação. E pelo tom do documento, é da Igreja da Meia-Noite. Com base nesses dois pontos, não é difícil dizer que esses documentos são para os olhos dos arcebispos e diáconos de alto escalão. O autor deveria ser a sé apostólica da Catedral da Serenidade. As habilidades de bisbilhotar segredos de Rhodes são muito impressionantes. Klein assentiu indiscernivelmente enquanto esperava que o conteúdo no espelho virasse a página. As palavras prateadas desapareceram uma após a outra, formando rapidamente novas frases e parágrafos. Não há necessidade de espalhar o fato de que a deusa substituiu o deus do combate para os nobres e cidadãos comuns de Fezak. Isso lhes permite manter a fé no Deus do combate. Por um lado, é benéfico para nós e para os padres, bispos e várias catedrais importantes que se renderam a nós. Estabilizará a situação em Fezak da forma mais rápida possível. Por outro lado, também evita que a deusa seja perturbada pelo problema insolúvel da fé antes que ela ganhe completamente o controle da autoridade do Deus do combate. Uma atualização será divulgada após uma nova revelação ser dada. Agora, obedeceremos às ordens correspondentes. Tente não incitar a forte resistência de Fezak e de outros países. Perdemos muitos Beyonders e soldados e gastamos uma grande quantidade de recursos e itens. Seja a igreja, os países ou as pessoas de diferentes classes, somos todos muito fracos. Precisamos de algum tempo de paz e estabilidade para recuperar. Deveríamos trabalhar com a Igreja das Tempestades, a Igreja do Conhecimento, a Igreja da Mãe Terra, países como Feinapoter ou Lemburg. Forçaremos Intis e Fezak a se renderem incondicionalmente. Obteremos o que esperamos na mesa de negociações. Durante esse processo, podemos usar a purificação dos fiéis teimosos e antiquados para exercer pressão sobre eles. Ao lidar com a situação interna e preencher o vazio deixado pela Igreja do Vapor, a Igreja das Tempestades deve receber bastante respeito. Podemos até fazer concessões em determinados assuntos. Esta é a vontade da deusa. Finalmente, a partir deste momento,
o número de vezes que a lua carmesim aparece nos sermões, nas pregações, nos rituais e nas missas deve ser reduzido. No cânone oficial, o título da deusa de Senhora do Carmesim não deve mais ser mencionado. Senhora do Carmesim não deve mais ser mencionado. As sobrancelhas de Klein se contraíram quando ele sentiu uma forte sensação de confusão em relação à última frase. Logo, pensou na ancestral dos sanguíneos, o antigo deus da segunda época, e na atual Mãe Terra, Lilith, que já foi um sequência zero do caminho da lua. Ela era a verdadeira Senhora do Carmesim. Em um momento de iluminação, ele entendeu vagamente que isso poderia ser uma troca por baixo da mesa. Foi um preço necessário. Sim, a atitude da deusa é muito clara. Isso é para estabilizar a situação o mais rápido possível, antes que ela realmente controle a autoridade da morte e a do deus do combate, e se torne uma imemorial. Ela sem dúvida não deseja que mais nenhuma divindade ortodoxa pereça. Se isso acontecer, a barreira invisível deixada pelo primordial não terá quem a conserte. Isto permitirá que as divindades exteriores encontrem uma oportunidade para trazer o apocalipse adiante. Além disso, com base na situação atual de Loen, se continuarmos a guerra, as âncoras vacilaram ainda mais. Pode levar ao despertar do primordial na deusa. A deusa correu um grande risco fazendo com que a linha de frente recuasse até Backlund. Ela teve que desviar mais força para suprimir o primordial. Se a Mãe Terra a traísse, ela poderia ter morrido ainda mais rápido que o deus do combate. Ela poderia ter outros trunfos? As perdas sofridas pela Igreja da Deusa da Noite Eterna e pela Igreja das Tempestades parecem bastante significativas. Não é de admirar que depois que a Resistência anunciou que manteria as catedrais correspondentes e respeitaria a religião da Tempestade, aquele bando de sujeitos irascíveis não tentou retaliar e concordou silenciosamente com o estabelecimento do novo governo. Klein murmurou para si mesmo como ele tinha uma ideia aproximada da situação atual. Ele fez uma terceira pergunta. Se a deusa da noite eterna quiser avançar ainda mais, ela precisa encontrar o rio das trevas eternas? Esta era uma das 9 Sefirot. Klein lembrou-se de Herodes ter mencionado isso uma vez, dizendo que esse rio estava relacionado com a antiga morte, a fênix ancestral, Gregrace. As pistas pareciam estar escondidas nas profundezas da cidade de Calderon, no mundo espiritual. Sim, grande mestre. As palavras prateadas se torceram e distorceram, formando um novo texto. A morte no final da quarta época deveria ter sido capaz de usar o rio das trevas eternas. Ele tentou usar esta Sefirote para acomodar à força a singularidade dos caminhos vizinhos. Depois, ele enlouqueceu. Então foi assim que a morte enlouqueceu naquela época. Eu sabia, um verdadeiro Deus da sequência zero, aquele que viveu por 3 épocas e viu a ardósia da blasfêmia, não teria falta de bom senso e beberia poções aleatoriamente. Não é como se fosse a lista Tudor, tendo chegado a um ponto de ter apenas as opções de loucura ou morte. Não é de admirar que a morte tenha desafiado as 7 divindades com apenas a demônia primordial. Naquela época, ele era equivalente a meio imemorial. Sim, o Sr. Azik tinha um acessório de fênix dourado que veio da morte. Klein enforcou certos assuntos. De repente, ele soltou uma exclamação interiormente. Ele suspeitava que o preço de tantas dádivas fosse o rio das trevas eternas. Assim como o verdadeiro Criador o tolerou repetidamente para forçá-lo a entrar na residência do rei gigante para obter a primeira ardósia da blasfêmia. Como proprietário do castelo de Sefira, ele era provavelmente o único Beyonder de sequência relativamente alta que poderia resistir à corrupção de outra Sefirot. Claro, a deusa da noite eterna também poderia esperar até uma década ou mais.
Depois que a vontade do primordial desaparecesse ainda mais, ela poderia obter o que queria pessoalmente. Porém, dessa forma, Klein não tinha certeza se ela conseguiria completar o ritual antes que o apocalipse acontecesse. Ele se recompôs e fez a quarta pergunta: onde posso conseguir a fórmula da poção para o atendente dos mistérios? A Rhodes fez com que as palavras prateadas se remontassem em um conteúdo totalmente novo. Zaratu, primeira ardósia de blasfêmia, segunda ardósia de blasfêmia, a carta da blasfêmia, o louco, a louca singularidade que se tornou uma criatura mítica. A primeira e a segunda escolha podem estar conspirando contra mim. Zaratu é ainda mais assustador e astuto do que o lobo demoníaco negro. Se eu conspirasse contra ele, há uma grande chance de eu cair na armadilha dele. O perigo é extremamente alto. A terceira escolha é o irmão de Amon. Ele deveria ter usado esta guerra para se tornar um visionário. Se eu o provocasse, o castelo de Sefira poderia não ser capaz de me salvar. A quarta e a quinta opções estão relacionadas ao meio louco da família Antigonos. Está relacionado à cidade da névoa da deusa. A deusa deveria ter uma maneira de circular em torno do meio louco e extrair a carta da blasfêmia, mas talvez eu precise usar o rio das trevas eternas para comprar dela. Klein percebeu que havia chegado a um beco sem saída. O caminho à frente era o rio das trevas eternas, e atrás dele estava o líder da ordem secreta, Zaratu. Infelizmente, se eu conseguir encontrar o lobo demoníaco negro, posso tentar negociar com ele. Ele deve ter visto a primeira ardósia da blasfêmia e entender a fórmula da poção do atendente dos mistérios. Ele fugirá para longe assim que sentir meu cheiro. Klein pensou por um momento e disse para a Rhodes: quinta pergunta. O que você quis dizer quando disse que sentiu um apoio de mim? A luz aquosa no espelho girou ligeiramente à medida que a profundidade se tornava mais óbvia. O texto prateado correspondente pareceu ficar um pouco mais branco. Grande mestre, este é um sentimento que não consigo descrever em palavras. No entanto, já experimentei sentimentos semelhantes em outra existência antes. Além dele, somente você o possui. Essa existência é o antigo Deus do Sol. O antigo Deus do Sol. Klein assentiu pensativo. Tudo bem, é a sua vez de perguntar. Na superfície do espelho, as palavras na tela prateada de repente ficaram douradas. Supremo Mestre, você acha que pode livrar seu servo leal e humilde, a Rhodes? Supremo Mestre, você acha que pode livrar seu servo leal e humilde, a Rhodes? Reticências. Esta pergunta apareceu 5 vezes seguidas, cobrindo completamente a superfície do espelho. Tendo se tornado um anjo, Klein não temia mais a Rhodes. Depois de pensar por alguns segundos, ele sorriu e disse: deixe-me falar com aquele anjo. Esta é uma cortesia básica. Com um estrondo, raios ilusórios de cores diferentes foram expelidos do espelho e explodiram em fogos de artifício na carruagem. Quase ao mesmo tempo, 2 raios escuros de luz saíram da borda do espelho. 2 braços que pareciam surreais cresceram. Os 2 braços originalmente queriam alcançar a panturrilha de Klein, mas eles silenciosamente recuaram e balançaram suavemente no local. Louvado seja o Mestre Supremo! Depois que os fogos de artifício caíram, uma mensagem dourada apareceu no espelho. Reticências. Na seção intermediária da locomotiva a vapor, em uma sala simples. Um jovem alto e bonito, com longos cabelos castanhos, estava sentado em uma cadeira de madeira. De frente para o emblema sagrado triangular, ele juntou as mãos e fechou os olhos enquanto orava sinceramente. Ao lado da mesa estreita havia um manequim feito de componentes metálicos. Atrás do manequim havia um leve brilho emaranhado.
De repente, o jovem abriu os olhos e olhou para o outro lado. Alguém apareceu lá, e nos olhos azuis do jovem, a pessoa só parecia uma pessoa. Em essência, era um vórtice invisível usando uma cartola de seda e um sobretudo preto. Dentro do vórtice, havia vermes transparentes e distorcidos se contorcendo no aglomerado. German Sparrow, o jovem disse calmamente um nome. Todos os itens ao seu redor flutuaram, mas não havia vento na sala. Klein apertou a cartola e revelou seu rosto humano. Como posso me dirigir a você? O jovem assentiu levemente e disse, Bornova Gustave. Ponto.